Graça e paz, amados irmãos, a graça e paz da parte de Deus, e do nosso grande Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos foi enviado, e está presente com o seu povo, para fortalecer a sua igreja e nos levar seguros até o destino final, quando estaremos para sempre com Cristo. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, de uma maneira especial. Clodoaldo, já está presente aí acompanhando, a nossa programação. Muito obrigado pela presença, Clodoaldo. Aí também chegando, para podermos desfrutar de mais um momento de estudo da Palavra de Deus. O Ministério Infantil Gênesis também já está chegando aí, e nós damos então boas-vindas a todos os irmãos, desejando que esta noite seja uma noite de bênçãos, uma noite onde nós possamos tirar lições preciosas para as nossas vidas, já que o desejo do crente, do povo de Deus, é sempre ter lições preciosas para a sua vida. Graça e paz, Dona Edni Castelo Branco, seja bem-vinda, agora para estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. Nós damos as boas-vindas a todos, os irmãos, de uma maneira toda especial. O MIG foi aberto aí também, a sala do MIG foi aberta, do Ministério Infantil Gênesis, e você pode acompanhar o estudo bíblico daí também, do estudo bíblico. A amada irmã Isa Paim também já está aí, firme e forte. Seja bem-vinda, Isa Paim. É o povo de Deus que vai chegando, se posicionando para vermos mais um pouquinho, porque a gente não estuda muito assim, é só um pouquinho todos os dias, todas as quartas-feiras, e assim nós vamos aprendendo, meditando, um pouco da Palavra de Deus. Então sejam bem-vindos a todos, nós estamos aqui já com um grupo de irmãos, chegando, e no início aqui sempre a gente vai mais devagar mesmo, para que a gente possa dar um tempo mínimo, para que todos possam chegar, porque eu sei que muita gente está tomando ainda tomando café, mas você pode apressar aí o café, e o povo de Deus ir chegando para estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus, Lembrando, domingo que vem nós teremos a classe, aí dos adultos, a classe geral, e vamos iniciar também a classe com os novos crentes, Nós já temos aí pessoas para batizar, então com isso nós vamos iniciar a classe dos novos crentes no próximo domingo, às 9 horas da manhã aqui no horário da escola dominical, e às 10h30 nós vamos ter o MIG, O MIG vai estar aí na ativa com o MIG Alegre, com o Mino Filho nesse domingo. Então teremos assim uma grande expectativa, para essa próxima atividade do Ministério Infantil Gênesis. Aí o povo de Deus está chegando aí e vamos estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Então nós vamos orar, porque hoje o objetivo é a gente estudar um pouquinho aqui da Palavra. Então nós vamos orar, pedindo a Deus a orientação para que possamos estar compreendendo aquilo que Deus tem para nos ensinar nesta noite. Então, de onde você está, gostaria que você fechasse os seus olhos, e vamos então agora falar
com o nosso Deus. É o Live da Alegria, né? Live da Alegria, no próximo domingo, às 10h30, Ministério Infantil Gênesis, né? A Live da Alegria com Mino Filho, né? Então, aí nossas atividades, Live da Alegria com Mino Filho. Vamos estar todas as crianças se preparando para esse momento aí, né? De alegria. É isso aí. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus em oração, né? E vamos iniciar o nosso estudo, né? Nós não temos a intenção de ficar delongando muito aqui, mas a gente vai mais devagar mesmo, que é para ver se os irmãos vão chegando e assim nós vamos esperando e até dar o horário, o tempo para que os irmãos vão chegando. Vamos orar então, falar com o nosso Deus em oração. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Nós te damos graças pela oportunidade de podermos estudar mais um pouco da tua palavra, ó Deus. Muito obrigado por encontrar os irmãos aqui nesta live, os irmãos sedentos em aprender mais um pouco do Senhor. E o Senhor nos dê então a orientação para que possamos compreender, ó Deus, as riquezas que a tua palavra tem para as nossas vidas. Abençoa todo o teu povo, as suas famílias aqui presente nesta noite. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. É isso aí, ó. Jardim Cruzeiro União de Homens está presente aí, né? Seja bem-vindo, Jardim Cruzeiro União de Homens. Falando de Jardim Cruzeiro União de Homens, a gente pode até lembrar que domingo à noite nós teremos aqui uma programação na direção, né? Do Departamento de Homens, que está completando 37 anos de atividade ininterrupta como organização aqui da Igreja Jardim Cruzeiro, né? Então o Departamento de Homens está de parabéns, né, por mais este momento, né, de trabalho, né, de dedicação. Deus abençoe o Ministério de Homens da IEC aqui do Jardim Cruzeiro. Elisângela está chegando aí também, né? Seja bem-vinda, Elisângela, seja bem-vinda. Muito bem, irmãos, então nós vamos sair aqui, né, das homenagens, né, das citações dos irmãos, e vamos então para o que nos interessa, né, que é o estudo da palavra de Deus, né? É isso que nós estamos aqui para fazer. Deixa eu botar aqui o óculos, porque depois que a gente passa dos 50, a gente não enxerga assim tão bem, né? Então tem que ter o óculos aqui. Muito bem. Nós estamos estudando, amados, sobre os conflitos da vida, né? E hoje nós vamos estudar fazendo uma pergunta, né? Por que o mundo está da maneira como está? Uma corrupção, doença por todo lado, nessa Covid que tem matado milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Então, tanta coisa que nos apresenta, são as queimadas, são as catástrofes. Graça Coelho está chegando, as catástrofes que acontecem. Por que é que o mundo está da maneira como ele está? Por quê? A gente é pastor e sempre nós nos deparamos com esta pergunta. Eliane, está chegando aí, seja bem-vinda, Eliane. Sempre nós deparamos com esta pergunta: por que o mundo está desta forma? Por que o mundo sofre? Por que tanta corrupção? Por que tanto sofrimento? Então, amados, por que isso? Então, por isso que nós vamos estudar sobre esse tema. Então, quando nós vamos falar sobre o porquê da humanidade, por que tanta coisa assim ruim, tragédia, sofrimento, corrupção, nós precisamos logo de imediato entender as razões pelas quais o homem vive assim. E vive assim porque
o homem vive em estado de depravação moral e espiritual. Então, o grande problema do homem é porque ele vive em depravação moral e espiritual. O homem tem uma natureza inclinada ao pecado. Então, se temos uma natureza inclinada para o pecado, a nossa tendência é pecar. A nossa tendência é sempre direcionada para o mal. A nossa tendência é direcionada para fazer o que não é correto, o que é certo. Então, amados irmãos, quando nós fazemos esta pergunta, por que o mundo está da forma como ele está? Por causa da depravação do homem. Depravação moral, por causa da depravação espiritual. Então, amados, quando nós abrimos a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, a maioria dos irmãos já devem ter lido Romanos capítulo 1, parece que nós estamos lendo as páginas de um jornal da nossa cidade. Ao ler Romanos capítulo 1, é como se a gente tivesse lendo as notícias da nossa cidade. É assim que a gente entende aqui. A natureza dos homens da época de Paulo é a mesma de hoje. A natureza dos homens na época do apóstolo Paulo é a mesma de hoje. Então, por mais que o homem tenha alcançado um estágio tecnológico e científico muito elevado, que é o que nós temos experimentado nos nossos dias, a sua natureza continua a mesma desde a queda no jardim do Éden. Então veja que nós remotamos o homem para a época de Paulo, a mesma do homem nos nossos dias, mas também remontamos a queda do homem, a mesma coisa. Então, desde que o homem caiu, os pecados da humanidade se tornaram as mesmas coisas. Então, se você não leu o capítulo 1 de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, quem ainda não leu, então é importante que você leia. Olha o verso 18, só um pouquinho aqui, que não dá para a gente ler todo, mas é os versos 18 em diante do capítulo 1, Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Hoje a gente não sabe no mundo quem está certo e quem está errado. Hoje a gente não sabe quem está com a verdade ou quem está com a mentira. A gente não sabe. A gente tem dificuldade de entender de onde procede a justiça. E às vezes a gente cai até como bobo, porque a gente fica confiando em certas coisas e daqui a pouco a gente com vergonha, porque a gente descobre que a gente estava sendo enganado o tempo todo. Não é? É assim que a gente vive. O mundo da mentira. Aí o verso 19, Paulo diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. O verso 23, que a gente vai ler todo: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. E o verso 23, Paulo diz: por causa disso os entregou Deus a paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E semelhantemente o homem também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. Está conosco aí, né, Gil Araújo, estou vendo também aí o Vandivete, né, meu amado irmão Vandivete, né, Fortaleza, seja bem-vindo, Vande, né, dá um abraço aí na família, e é sempre uma alegria ver o Vandivete aí, né, presente, Deus abençoe, torcemos muito por você, Vandivete, Deus abençoe. E Gil Araújo está aí. Então, amados irmãos, o homem está completamente, apesar das tecnologias, do avanço do homem, mas temos visto o homem completamente caído, com a corrupção, a iniquidade. É assim que nós temos visto o homem. E aqui Romanos capítulo 1 mostra com clareza, como se estivéssemos vivendo, como se esse aqui fosse um jornal da nossa cidade hoje. Então, a primeira lição que nós podemos ver, amados, com essa pergunta, por que o mundo está nessa situação toda? Primeiro, porque o homem tem uma natureza pecaminosa. O homem tem uma natureza pecaminosa. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis sempre são textos conhecidos, e o objetivo é fazer os irmãos refletir e pensar por que nós vivemos da forma como a gente vive. Por que tanta coisa ruim acontece? Por que tanta notícia ruim que chega diante de nós? E os 3 primeiros capítulos de Gênesis mostram que o homem, após ser criado, o que foi que ele fez? Desobedeceu a Deus. E o fato do homem ter desobedecido a Deus, ele herdou como consequência uma natureza que se inclina à prática do pecado. Então, após a queda, o homem herdou, desenvolveu uma natureza que inclina, leva-o ao pecado. Isso daqui, amados, é uma coisa incrível. Às vezes a gente vê alguns homens cometendo certos crimes, que a gente nem acredita que ele está fazendo aquilo. Do ponto de vista financeiro, eles não precisavam fazer aquilo. Do ponto de vista social, eles não precisavam fazer aquilo. Mas por que ele faz? Porque ele tem uma natureza inclinada para o pecado, e o pecado faz com que o homem tenha uma natureza inconsequente e, ao mesmo tempo, uma natureza sem senso de limite. O pecado fez o homem assim. Aqui em Romanos, no capítulo 5, verso 12, olha o que o apóstolo Paulo escreve. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, amados irmãos, o homem desenvolveu esta natureza pecaminosa. Esta natureza pecaminosa, amados, é a herança mais triste do ser humano. É a herança mais triste do ser humano porque o pecado afeta exatamente o ponto mais importante do ser humano, que é a dignidade. A dignidade. Ele afeta a moral, ele afeta a ética, ele afeta profundamente a vida do ser humano, a coisa mais importante, que é o seu ser.
a sua pessoa, a sua grandeza intrínseca, a sua grandeza própria, o seu ser, o pecado atinge. E este homem faz as coisas mais terríveis. Aí a vaidade, a soberba, a usura, a ganância, está tudo dentro desse pacote. Num pacote só, nós temos aí a usura, a ganância, a soberba, e juntando tudo isso, amados, aí nós temos os crimes, os assassinatos, a corrupção, a iniquidade, tudo isso é por causa do pecado e que gera a vida que a gente leva. Então, amados, a primeira lição no mundo do jeito como ele está, do jeito que ele é, em primeiro lugar, é porque o homem herdou uma natureza pecaminosa. Esta é a primeira lição. E é preciso que todos os homens, todos, amados, ninguém se sinta moralmente fora desse contexto. Ninguém se sinta assim, que cada vez você se sinta fora desse contexto pecaminoso, pior é. O segredo é reconhecermos a nossa fraqueza para o pecado. O segredo é reconhecermos como nós somos levados como ovelha, ao pecado. O segredo é reconhecer a nossa fragilidade. Se a gente quiser ser vitorioso em relação a isso. É aquilo que alguém já disse, Não querer matar a cobra com vara curta. A cobra é subestimar a cobra. E nós não podemos, amados, subestimar o pecado que habita em nós. Não subestimar ele. Então, reconhecer que nós herdamos algo terrível. Terrível. Assim ficará mais fácil, resolver esta questão. Então, meus irmãos, a segunda lição sobre deste porquê, do nosso contexto tão terrível. Mas, irmãos, nós vivemos assim, sofremos tantos problemas, porque o homem não teme o julgamento de Deus. É a segunda lição. Por que nós vivemos desta forma? Mas, irmãos, a gente deixa de fazer coisas erradas quando a gente tem temor. É o temor que faz com que a gente não faça certas coisas. Lá no fundo, amados, o nosso coração tem desejos de fazer coisa que aqueles que não nos conhecem duvidam. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nosso coração é terrível. O que faz a gente ter policiamento é o temor. Aí eu tenho os filhos, tem temor do pai. Assim, meu pai me pegar e ele fica sem querer fazer coisa errada ali, Aí eu tenho lá na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, não, eu quero trabalhar com honestidade, porque eu faço uma coisa errada, aí me descobre, aí me dão aí uma justa causa, perco meu emprego, perco minha moral, minha honra, meu respeito, e aí como é que eu vou arranjar outro emprego? E como fica a minha família? Aí o temor. Isso é o temor do ponto de vista social.
em relação a Deus, do ponto de vista espiritual, é o temor em relação ao pecado, porque ele afeta a nossa relação com o Criador, com Deus. Quando nós não tememos a Deus, então o nosso livre-arbítrio fica livre para fazer as coisas mais terríveis. O nosso livre-arbítrio, amados, ele é controlado pelo temor que nós temos a Deus. Por isso, então, o indivíduo faz coisa que a gente não acredita que um camarada está fazendo, porque ele não teme a Deus. O temor de Deus é o princípio. O Salmo 25, amados, diz que Deus precisa ser temido. Olha o Salmo 25, 12, o que o salmista diz? Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. O Salmo 25, 12. Você está com a Bíblia aberta para acompanhar esse versículo? Olha, ele é tão importante esse versículo que eu vou repetir. O Salmo 25, 12, olha o que a palavra de Deus diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Veja que quem teme ao Senhor não leva prejuízo, não, porque o Senhor o instrui no caminho da vida. Mas aquele que não teme ao Senhor, que vive aprontando, este vai cair também nas mãos do Senhor. Olha aí, vou ler mais um salmo aqui, o Salmo, o Salmo 33. Olha aí, o Salmo 33, verso 8, ele diz assim, tema ao Senhor toda a terra. Salmo 33, 8. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Irmãos, aqui que está o problema nosso. É aqui que está o problema da humanidade. Isso aqui. Olha o 34, 9. Veja que é em sequência, 34, 9. Aí, vocês estão com a Bíblia aberta acompanhando comigo. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmãos, isso aqui que nós estamos estudando, isso aqui que nós estamos vendo aqui, isso aqui é precioso. Isso aqui é precioso. Olha 34, versículo 9. Eu já li esse, 34, 9. Então, amados irmãos, o homem não teme ao julgamento de Deus. No Salmo 37, verso 6, o salmista aqui diz que Deus, ele é justo e fará sobressair a sua justiça. Olha o Salmo 37, 6, o que ele diz, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Irmãos, o ser humano, ele apronta, ele faz, porque ele não teme a Deus, ele acha que a vida dele é um cavalo solto, no deserto. Mas não é não. Não é não. Aqui diz que o Senhor fará sobressair a sua justiça como a luz,
E o teu direito, olha, né? A Bíblia também tem curso de direito. A gente acha que quem faz direito é só quem faz advogado. Para ser advogado, né? Todo crente, ele tem um curso de direito. Todo crente, o que sobressai na mente dele é o direito. O que é o direito? Não é o direito seu, não. O direito seu é o direito do outro, o direito de todo mundo. Direito fala de respeito. De respeito ao outro, respeito ao que é do outro. É respeito. E aqui fará sobressair o direito. Olha, fará sobre a tua justiça como a luz e o teu direito. Quer dizer, Deus vai fazer sobressair a justiça e o que é de direito. Engraçado que no mundo a gente estuda direito, né, para ser advogado, e às vezes a gente aprende como ludibriar a justiça, né? Que o curso de direito no mundo parece que ele é feito para a gente aprender a ludibriar a justiça. Parece que se estuda direito é para isso. E a Bíblia chama desse direito, né, que é para ludibriar a justiça. A Bíblia chama isso de balança enganosa, já que o curso de direito é uma balança. Que é o mesmo curso que eu tenho, né? Serviço social. É também o símbolo do Serviço Nacional que é Social, que é o meu curso, de minha formação, é também uma balança. Porque o curso de Serviço Social ele trabalha com direito. Já que nós vivemos em estado de direito, né? Uma balança. E a Bíblia chama essa balança de balança enganosa, que nós aprendemos o direito para ludibriar a justiça. Mas aqui diz que Deus vai fazer a justiça e o direito sobressair como a luz. Então, amados irmãos, é inevitável que Ele, Deus, mostre sua aversão ao pecado. Tanto na história, quanto no julgamento final. Na história por quê? É porque nós já estamos pagando as consequências do pecado. Nós já sofremos, né, do ponto de vista histórico, né? Então, quando você estuda a história, o que você vê? É a história da canalice. Quando estudamos história, é a história da corrupção. A história é a história da iniquidade do homem. Vai estudar a história dos reis, é o quê? É só falcatruas. Quando vamos estudar a história dos impérios, é a história das falcatruas, da corrupção, da iniquidade, da malandragem. Estudar a história é conhecer a iniquidade e a corrupção de toda a humanidade após o pecado. E Deus vai julgar esta história. E nós já estamos vivendo as consequências dessa história bandida e corrupta que o ser humano vive como consequência de não temer o julgamento de Deus. Todos os homens, em todas as civilizações, em todos os tempos, em todas as eras, eles vivem como se Deus não existisse. E por isso eles pagam por não levar em conta o julgamento de Deus. E é engraçado, amados irmãos, que quando estudamos história, nós estudamos a história da iniquidade, da corrupção das nações, dos impérios, de tudo aquilo que a gente estuda como história, mas dentro desta história de corrupção e de iniquidade,
nós vemos também Deus agindo graciosamente para salvar o pecador. Aí eu lembro, da fala de Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, versos 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque a obra do homem, ela é manchada e contaminada pela corrupção e pela iniquidade. É assim. Agora mesmo a gente viu aí um exemplo, que a gente está querendo criticar o padre, porque a corrupção está em tudo quanto é lugar, mas eu só quero mostrar como é que o homem faz. Não é a crítica à igreja católica, ao padre propriamente dita, o sacerdote. Não, estou falando é o homem corrupto, iníquo. Arrecada verbas, e qual é o objetivo das verbas? O bem social, fazer o bem às pessoas, ajudar quem está sofrendo. Mas daqui a pouco o que a gente vê? Os desvios, milionários. Por que isso? Porque a história do homem, a história das obras dos homens, é a história da corrupção e da iniquidade. Precisamos, amados irmãos, esta é a segunda lição. Nós precisamos temer o julgamento de Deus. É preciso temer o julgamento de Deus. A terceira lição, amados, pelas quais o homem sofre, é que o homem não observa a revelação natural de Deus. O homem não observa a revelação natural de Deus. É possível ver o poder de Deus na criação desde o início do mundo. A gente vê o salmista falando isso, Salmo 19, aquele texto lindo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as suas obras. Então esse Salmo 19, verso 1, ali fala, amados, da beleza dos céus. O Salmo 121, verso 1, lá fala sobre a majestade das montanhas, Não é à toa que os montanhistas gostam de subir lá para cima, Dizem, eu nunca fiz alpinismo, mas quem já fez diz que é uma coisa extraordinária quando você chega lá em cima. Muitos, no intento de chegar lá em cima no lugar mais alto, muitos não conseguem, morrem. Porque lá em cima, você tem o senso de grandeza ou a percepção da grandeza, do poder. E a Bíblia fala sobre isso. Também Jó 38, verso 16, o Salmo 33, verso 7, o Salmo 89, verso 9, lá fala sobre a impotência, a imponência dos mares, E realmente, como os oceanos são imponentes, grandiosos, e eles revelam a potência,
daquele que o fez. E quando a gente vê, amados irmãos, os céus com esta beleza, a majestade das montanhas, a imponência dos mares, isto mostra aos homens que há um caráter criador de todas as coisas. E Paulo diz que desde o princípio do mundo, o homem pode observar as coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade. Está em Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Então, Paulo diz que o homem pode observar nas coisas criadas os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade. Quantas coisas invisíveis à nossa volta e que a gente não vê. Todo mundo aí que está nos acompanhando, a maioria aí já fez aí, o primeiro grau, o segundo grau, já estudou um pouquinho de química. E se não tem até a gente aí formado em química, os átomos, eles são o quê? São agentes invisíveis. Mas quem duvida que eles estão ali? Ninguém duvida. Olha eu aqui em pé. O fato de eu estar em pé neste momento são os átomos que me mantêm nessa posição. E Paulo, no capítulo 1, verso 20 de Romanos, ele escreve isso. Que o homem pode observar nas coisas criadas os atributos invisíveis de Deus. Porque o que existe não é só o que a gente vê. Tem coisas invisíveis, ou seja, coisa que a gente não vê e que eles existem. Como os átomos. Então, o apóstolo que o homem, por não observar a revelação natural, então ele incorre num erro grave de não perceber a glória de Deus, a existência de Deus, a grandeza de Deus expressa nas coisas que foram criadas, e com isso avoluma as tragédias pelos quais nós estamos com elas no dia a dia. Um matando o outro, um destruindo o outro, um comendo o outro, um furtando do outro, um roubando do outro, e aí as tragédias sociais, diversas. As questões sociais, como diz lá o fundamento do serviço social que eu sou formado, as questões sociais e as suas expressões, as mais diversas. As questões sociais e as suas expressões. Esta é a terceira coisa pelos quais o mundo está do jeito que está. A quarta coisa, amados irmãos, para chegarmos ao fim do nosso estudo de hoje. Por que o mundo está do jeito que ele está? A quarta coisa, o homem não conhece primeiro, aqui na terceira lição, a revelação natural. Como consequência disso, o homem também não conhece a revelação especial de Deus. Por isso o homem se torna mais culpado, porque ele não valorizou a revelação natural, que é a própria natureza, que demonstra a verdade de Deus. Então o homem não deu importância a isso,
Mas Deus, pela sua graça e bondade, Ele apresenta ao homem uma revelação especial, quer dizer, mais profunda, para culpar, responsabilizar ainda mais o homem. Então, amados irmãos, o conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitas novas criaturas. E somente nas Escrituras o homem pode conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia é a revelação especial de Deus para a humanidade. Então Deus se revelou no Antigo Testamento e ele comunicou à humanidade o seu poder, a sua majestade, a sua justiça. Apresenta para o homem um projeto. Este projeto apontava para a encarnação do Verbo, do próprio Deus em Cristo. Cristo nasce entre a humanidade e, segundo as Escrituras, Ele é Deus encarnado. Deus se revela diretamente à humanidade. É a revelação especial. Então nós podemos, através desta graça de Deus, a mais alta graça, conhecer o Deus verdadeiro, como a gente ainda pode também conhecer a vida eterna, como Jesus mesmo falou lá em João 17, verso 3, na oração sacerdotal. João 17, 3. Amados irmãos, Jesus Cristo, Ele é a expressão exata de Deus, conforme registra em Hebreus, no capítulo 1, verso 3. Jesus é a expressão exata de Deus, de tal maneira que você pode, através de Cristo, conhecer a Deus. Conhecer a Deus e ir a Deus. Como ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão é por mim. Ele é a manifestação exata, é do próprio Deus. Ele é a possibilidade do homem chegar a Deus. Ele é a máxima da revelação de Deus para a humanidade. Mas mesmo assim, a humanidade não tem dado importância como deveria dar a esta revelação. O homem não deu importância à revelação de Deus na antiga aliança, e o homem continua não dando a importância devida à revelação máxima de Deus, que é Cristo. E é por isso que nós vivemos, por isso que o homem vive da forma como vive. Deus, Ele é o mantenedor e sustentador de todas as coisas. E não tem como o homem viver bem sem estar bem com o Criador. Porque Deus é o mantenedor, sustentador de todas as coisas. Se a humanidade quer ser sustentada, viver bem, ele precisa estar em harmonia com o Criador. E estar em harmonia com o Criador é estar ligado com Cristo. E tudo que Ele fez, envolvendo ali a cruz, todo aquele plano, de salvação, a soteriologia, a doutrina da salvação, tudo aquilo. É preciso que o homem se apresente ali. Deus vai trazer um novo céu, uma nova terra. Pedro fala isso, na 2 Pedro,
Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 13. Pedro diz que Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Como nós lemos lá no Salmo, né? A justiça e o direito. Deus vai promover isso. E lá, Jesus diz em Apocalipse, no capítulo 21, verso 27, lá diz que nós estaremos completamente livres da presença do pecado nesse novo céu e nesta nova terra. Completamente livres do pecado. Aí nós vamos viver a justiça e o direito na e glória na sua essência, né? A justiça e o direito. E aqueles que insistem a pecar, também serão banidos da presença de Deus para sempre. Banidos da presença de Deus. Aqueles que insistem a não querer dar atenção à verdade de Deus e à sua glória. Mas até que atinja nessa plenitude da glória de Deus na terra, então vamos estar vivendo aqui neste mundo e vendo essas coisas, né? Vivendo as tragédias, as coisas que nos envergonham, né? As coisas que afrontam a nossa dignidade, né? A nossa honra todos os dias. Enquanto isso, andemos atentos, né? Vigilantes contra nós mesmos, porque tem muita gente que acusa tudo o diabo, né? Não é só o diabo, não, a gente também. Vigilantes do nosso eu, porque nós somos cheios de vaidade, viu? Soberba, de manias pecaminosas. Enquanto isso, a gente está vigilante e atento também às armações do diabo. Até quando tudo passa, e assim poderemos contemplar esta glória, essa nova glória com Deus e o seu Cristo. Amém, amados? Que Deus abençoe, né, todos que estão aí nos acompanhando nesta noite. Eu sei que o tempo de todos os irmãos é um tempo precioso. É um estudo assim, né, tenso, pesado, mas ele é importante. Eu lembro do meu avô, né? Meu avô era crente, né? Desde pequeno, na igreja congregacional. Às vezes quando ele ouvia uma mensagem assim muito dura, muito tensa, aí depois ele comentava com a gente: a palavra de Deus, ela é dura, mas ela é doce, é como mel. Porque bom mesmo é ouvir a palavra de Deus. Porque enquanto nós estivermos ouvindo a palavra de Deus, significa que Deus está sendo gracioso para conosco. Porque seria muito ruim se Deus deixasse de manifestar a sua verdade para nós. E que essa mensagem estará aí, né, disponibilizada no Facebook e vai também para o YouTube, né? Você pode depois rever novamente e continuar meditando, né, sobre esse conflito na vida, né, que nós vivemos, e o conflito é por causa destas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde, nos proteja até o dia final. Amém? Que Deus abençoe, né, e que o Espírito Santo continue falando, né, ao seu coração, aos nossos corações de uma maneira toda especial. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Tchau.